Então, pensa comigo. Como é que um passaporte falso, apreendido com o Ronaldinho Gaúcho lá no Paraguai, e o fechamento de uma fábrica gigantesca de carros na fronteira dos Estados Unidos podem estar conectados? É, parece o começo de uma piada ruim, né? Pois é, mas estão conectados pela mesmíssima teia invisível. Hoje, o nosso mergulho profundo vai explorar exatamente essas forças, que são as fronteiras invisíveis do comércio global. Os famosos blocos econômicos. Aham, os clubes VIPs da geopolítica. Isso. A nossa missão aqui hoje é entender como o mundo se organiza nesses clubes exclusivos de países. Tipo, como essas alianças afetam o preço do que vai parar nas nossas prateleiras de supermercado. E também por que algumas dessas parcerias duram décadas, enquanto outras, bom, sofrem umas reestruturações bem drásticas. Com certeza. E a pilha de fontes que a gente tem para análise de hoje, olha, oferece uma perspectiva dupla muito fascinante. A gente tem desde aulas super aprofundadas de geografia, geopolítica, até aqueles relatórios oficiais de governos. Aqueles bem áridos, né? Nossa, e super áridos, mas muito reveladores. Eles detalham os pormenores desses acordos comerciais. É meio que o encontro da teoria acadêmica sobre como o mundo deveria funcionar com aquele pragmatismo brutal de negociações de bilhões de dólares. Exato. Então, como eu sempre digo por aqui, vamos desempacotar isso. Porque o termo bloco econômico costuma evocar logo aquela imagem de, sabe, economistas engravatados discutindo tarifas em umas salas de reuniões tediosas. Aham, aquela coisa bem burocrática. Mas, na prática, a gente está falando de coisas que ditam desde a construção de muros militarizados em fronteiras até a migração em massa de indústrias inteiras, literalmente da noite para o dia. É um impacto muito real. Muito real. E para entender as manchetes de hoje, essas tensões comerciais que a gente vê no noticiário, a gente precisa investigar o mecanismo lá do início. Tipo, por que nações soberanas decidiram abrir mão de parte do controle delas para se juntar nesses clubes em primeiro lugar? Então, a resposta para isso está basicamente no trauma pós-Segunda Guerra Mundial. O terreno para esses blocos modernos foi preparado na Conferência de Bretton Woods. Ah, sim. O mundo estava, tipo, literalmente em ruínas, né? E a arquitetura financeira global precisava ser reconstruída do zero. As nossas fontes apontam que a prioridade não era só crescimento econômico. Era evitar um novo colapso global a qualquer custo. Era uma questão de sobrevivência mesmo. Exatamente. E dali nasceram instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que era focado em estabilizar as moedas e socorrer países financeiramente fragilizados, e também o Banco Mundial, que foi desenhado inicialmente para financiar a reconstrução da Europa. É como se, bom, pensa num grupo de vizinhos que resolve criar uma associação de bairro para se proteger do caos da cidade grande, que no caso é a globalização. Mas eles acabam fazendo tanto comércio entre si que criam uma mini-cidade ali mesmo. É uma ótima analogia. É o paradoxo de tentar frear a globalização externa, acelerando a globalização regional. E no pilar específico do comércio, surgiu o GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que mais tarde evoluiu para a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a guardiã do comércio. A lógica por trás de toda essa engenharia internacional parece ser a de amarrar as economias, certo? Aham. Essa é a essência da teoria da paz democrática capitalista que guiou todas essas instituições. O racional era bem simples. Se as cadeias produtivas de duas nações estiverem profundamente interligadas... Tipo, um depende do outro. Isso. Se um país depende do aço do outro e o outro depende do alimento do primeiro, o custo econômico e logístico de começar uma guerra se torna simplesmente impensável. A interdependência atua como uma trava de segurança geopolítica. Faz muito sentido. E a partir desse princípio basilar, os países começaram a experimentar diferentes níveis de proximidade, subindo o que o pessoal da academia chama de escada da integração, que tem 4 degraus fundamentais. Mas vale notar que nem toda aliança quer chegar ao topo dessa escada. Detalhar essa escada é vital para quem nos ouve entender a diferença entre um mero acordo comercial e uma fusão de soberanias. Vamos lá, o primeiro degrau seria a zona de livre comércio, né? Isso.
A mecânica aí é só a remoção ou redução substancial de barreiras tarifárias internas. Se o país A e o país B assinam esse acordo, os produtos transitam entre eles sem aqueles impostos de importação pesados. É um foco estritamente comercial, só circulação de mercadorias mesmo. O NAFTA original operava exatamente nesse nível primário. Exato. Aí o segundo degrau já avança para a união aduaneira. Além dessa isenção interna do primeiro degrau, os membros concordam em unificar a forma como eles lidam com o mundo exterior. Eles adotam a tarifa externa comum, a famosa TEC. A TEC, dá para dar um exemplo prático disso? Claro. O Mercosul, por exemplo, que tem Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela que está suspensa agora. Eles tentam consolidar essa dinâmica. Se uma carga de eletrônicos da Ásia chega no Porto de Santos, no Brasil, ou em Buenos Aires, na Argentina, a taxa de importação cobrada tem que ser idêntica. Ah, entendi. O bloco passa a atuar como uma fortaleza tarifária única. Perfeito! E isso exige mecanismos super rigorosos para evitar distorções, tipo o combate ao dumping, que é quando um país exporta um produto abaixo do custo só para quebrar a concorrência do vizinho. Tá, então aí a gente chega no terceiro degrau, que é onde a fundação estrutural muda drasticamente. O mercado comum. Aí a coisa fica séria. Fica, porque num degrau de livre comércio, a fronteira deixa passar uma carga de soja ou uma máquina. Mas no mercado comum, a fronteira permite a passagem do engenheiro que opera a máquina e do agricultor que planta a soja. É livre circulação de bens, de capitais e, crucialmente, de pessoas. E isso exige um alinhamento colossal, né? Legislação trabalhista, validação de diplomas, regras previdenciárias. E é exatamente aqui que entra aquele detalhe curioso sobre o Ronaldinho Gaúcho. É o choque entre os tratados internacionais e a realidade, a ironia pura. Porque o Mercosul tem essa ambição de consolidar o mercado comum. E por causa dos acordos de livre circulação que já existem, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de cruzar a fronteira para o Paraguai só com a carteira de identidade. Só o RG mesmo. Só o RG. Então, o uso de um passaporte paraguaio falso não foi só um crime, foi um crime completamente redundante. Bastava mostrar a identidade. Pois é, o que demonstra como a mecânica desses blocos muitas vezes foge até do radar das equipes jurídicas das pessoas. Mas, bom, concluindo nossa escada, o quarto e último degrau é a união econômica e monetária. Esse é o estágio onde o próprio conceito de Estado-nação começa a se dissolver um pouco. É o estágio final. Isso envolve criar um parlamento supranacional, cidadania compartilhada, um banco central único e, claro, uma moeda única. A União Europeia, a partir do Tratado de Maastricht, em 1998, é o grande estudo de caso de sucesso desse nível. Que você mencionou. Eles não começaram com o decreto unindo 27 nações de uma vez. O embrião disso tudo foi engenhoso. Começou com o Benelux. Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Exato. E depois, isso pavimentou o caminho para a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, puxando França, Itália e a Alemanha Ocidental. E o foco em carvão e aço não era só por conveniência econômica, né? Ah, de jeito nenhum. Foi uma jogada de contenção. Carvão e aço eram, no meio do século XX, os ingredientes vitais para qualquer complexo militar. Ao forçar a integração da produção e distribuição dessas duas matérias-primas, eles garantiram que seria fisicamente impossível para a Alemanha ou a França construírem armas e tanques de guerra em segredo. Em vez daquele negócio de tiro, porrada e bomba e sanções punitivas que só causaram rancor na Primeira Guerra, eles usaram cadeias de suprimentos como algemas de paz. E o modelo deu tão certo que expandiu até absorver antigas repúblicas soviéticas. Mas, como as fontes mostram, estruturas que exigem ceder tanta soberania não são imunes a rupturas. A União Europeia sofreu abalos com o Brexit, por exemplo. Sim, a saída do Reino Unido em 2019. Exato. Quando surgem crises migratórias ou medo de terrorismo, o discurso político interno frequentemente culpa a imigração e as fronteiras abertas. O Reino Unido escolheu descer todos os degraus da integração de uma vez, achando que retomar o controle das fronteiras valia o preço altíssimo de sair do maior mercado comum do mundo. A Europa mostra a integração total, com todos os seus desafios. Mas e quando o objetivo é puramente fazer dinheiro, sem nenhuma intenção de integração social? Aí a gente transfere o foco para a América do Norte. O caso do NAFTA.
Formado em 94 por Estados Unidos, Canadá e México. Um bloco desenhado para ficar lá no degrau 1. Só livre comércio de produtos. Nenhuma intenção de criar um cidadão norte-americano, né? Nenhuma. E a assimetria gerou realidades bem opostas. A fronteira com o Canadá é super aberta, bem fluida, porque o desenvolvimento é parecido. Já a fronteira com o México é militarizada, fechada mesmo, por causa das disparidades sociais e da pobreza. Essa dinâmica criou um ambiente perfeito para as famosas indústrias maquiladoras. E para quem nos ouve entender, é tipo você pedir para o seu vizinho para usar a cozinha dele, porque a conta de luz e a mão de obra lá na casa dele são muito mais baratas. E aí depois você traz a comida pronta para sua mesa. É uma analogia perfeita. Empresas gigantes dos Estados Unidos, tipo Ford, Intel, GM, instalaram mega fábricas no norte do México procurando exatamente isso: mão de obra barata e isenção fiscal. As peças desciam, os carros eram montados lá e subiam de volta para o mercado americano. Lucros corporativos altíssimos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se essa engrenagem estava funcionando tão bem para as corporações americanas, por que o NAFTA morreu? Qual foi o movimento de xadrez aí? O ponto cego foi a corrosão do mercado de trabalho interno americano. A longo prazo, a migração dessas fábricas para o sul dizimou cinturões industriais nos Estados Unidos. Cidades inteiras perderam empregos. A visão America First do Donald Trump em 2017 capturou muito esse ressentimento. Aquele argumento de que o acordo causava déficit comercial e roubava os empregos, né? Exatamente. E isso forçou a reestruturação do bloco que virou o USMCA em 2020. E aí tem um detalhe-chave que as fontes destacam: uma regra sobre valor de conteúdo laboral. Essa regra é genial e meio assustadora ao mesmo tempo. É muito sorrateira. O novo acordo diz que o trabalhador mexicano que produz os veículos agora precisa receber pelo menos $16 por hora. Numa leitura rápida, a pessoa pensa: nossa, os americanos estão super preocupados com os direitos dos operários mexicanos. Que caridade! Mas não era caridade de forma alguma. O objetivo oculto era aumentar o custo de produção no México a um ponto em que as empresas americanas achassem mais barato devolver suas fábricas para os Estados Unidos. Uma tática coercitiva para forçar a reindustrialização americana. E além disso, o novo acordo tem que ser revisto a cada 6 anos, né? Isso. O que mostra que alianças puramente comerciais são super instáveis e dependem muito da política interna. Bom, a gente viu o que acontece quando um bloco recua ou muda as regras para se proteger. Mas e quando 2 blocos gigantes decidem se fundir comercialmente, superando um monte de barreiras políticas? Aí a gente entra no megabloco Mercosul e União Europeia. Mas antes de falar do acordo em si, vale a pena mencionar um ponto sobre a batalha das ideologias na América Latina. Claro, mantendo total neutralidade aqui, mas o que as fontes relatam sobre isso? As fontes mostram que a geopolítica afeta muito os blocos. Historicamente, governos mais à direita tenderam a apoiar projetos como a ALCA, que eram vistos como mais focados no livre comércio e benéficos à integração com os Estados Unidos. Certo. E, por outro lado, governos de esquerda, historicamente, tentaram emplacar projetos como a ALBA, que era uma alternativa liderada pela Venezuela, com um foco diferente. No entanto, o foco pragmático acabou empurrando a região para outra direção. Para a Europa. E levou impressionantes 26 anos para esse acordo Mercosul-União Europeia sair do papel. 26 anos é muito tempo. Muito tempo de idas e vindas. Mas a pergunta que não quer calar para quem acompanha a nossa análise é: o que isso muda na vida prática? Muda muita coisa. Se a gente destrinchar os dados do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a gente está falando da criação da maior área de livre comércio do mundo em termos de população. São 700 milhões de consumidores. Uau! E um PIB somado de 22,4 trilhões de dólares. O principal impacto é o fim dos impostos de importação para a grande maioria dos produtos. Então, no dia a dia, isso significa insumos, máquinas e medicamentos mais baratos? Exatamente, o que aumenta a competitividade da nossa indústria, e as previsões do governo a longo prazo são super otimistas. Eles projetam um aumento de 0,34% no PIB. Isso dá uns 37 bilhões de reais. Caramba, é um volume muito expressivo. Sim, e um aumento de mais de 2,5% nas exportações
importações. E um ponto muito legal é que o acordo foca em desburocratizar a vida dos pequenos e médios negócios também. Aquela papelada interminável na alfândega. Isso facilita muito para quem quer exportar e não tem um departamento jurídico gigante. E tem a conexão global também. A entrada da Bolívia no Mercosul reforça o nosso lado sul-americano e a estratégia geral que as fontes descrevem é de um jogo de ganha-ganha que abre portas para futuros acordos com os Emirados Árabes, Índia, Canadá. O horizonte parece bem expansivo. Então, para amarrar os pontos principais da nossa conversa hoje, a gente viu que tudo isso começou como nações tentando se proteger depois de guerras mundiais, usando a economia como âncora de paz. Depois passamos por blocos que exportam suas fábricas para cortar custos, como no caso do México. E agora chegamos nessa era dos megablocos intercontinentais que prometem bilhões em crescimento. No fundo, tudo isso é sobre como as regras do comércio moldam onde a gente trabalha e quanto a gente paga pelas coisas. Afeta a vida de todo mundo diretamente. Mas sabe, lendo todas essas fontes, fica uma pulga atrás da orelha. Manda. Se os blocos econômicos continuarem crescendo desse jeito, tipo o Mercosul se unindo à Europa, criando um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, será que um dia o próprio conceito de bloco não vai perder o sentido? Como assim? Pensa bem. Até onde um clube pode crescer e adicionar novos sócios antes de deixar de ser exclusivo? Eles podem acabar se transformando exatamente na globalização sem fronteiras da qual eles tentaram se defender lá no início. Nossa, é um paradoxo incrível. O muro de proteção fica tão grande que ele acaba englobando o mundo inteiro. Uma ótima reflexão para a gente deixar para a nossa audiência. É algo para se pensar na próxima vez que formos ao supermercado. Com certeza. Bom, e a gente encerra por aqui. Encorajo todo mundo que nos ouve a prestar um pouquinho mais de atenção nas etiquetas de onde vêm os produtos e nas notícias sobre tarifas na TV. O mundo está mais conectado do que a gente imagina. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho profundo. Até a próxima. Até mais, pessoal!